No vídeo anterior, apresentamos as 40 catedrais e igrejas católicas mais bonitas do mundo. Hoje, como prometido, vamos mostrar as 40 mais bonitas do Brasil. Selecionamos catedrais de diversos estados e estilos arquitetônicos, mas, para não deixar o vídeo muito longo, alguns estados ficaram de fora. Por isso, queremos saber sua opinião. Comente quais igrejas deveriam estar na lista e quais você já visitou. Vamos começar. Pará. Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, Belém. A Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré destaca-se pela imponente arquitetura neoclássica e eclética. Iniciada em 1909 pelos arquitetos italianos Gino Coppedi e Giuseppe Predasso, tornou-se o centro do Círio de Nazaré, a maior procissão católica do mundo. Elevada à Basílica em 1923 e tombada em 1992, abriga uma réplica da imagem de Nossa Senhora e possui 9 sinos, sendo o maior deles com mais de 2 toneladas. Pernambuco. Catedral do Sagrado Coração de Jesus Cristo Rei, Petrolina. Inaugurada em 1929 por Dom Malan, a Catedral do Sagrado Coração de Jesus Cristo Rei foi construída em estilo neogótico. Sua fachada em pedra e os vitrais franceses refletem as técnicas construtivas da época. Basílica de Nossa Senhora da Penha, Recife. A Basílica de Nossa Senhora da Penha, construída entre 1870 e 1882 pelos capuchinhos franceses, surgiu a partir de um pequeno oratório e foi inspirada na Basílica de San Giorgio Maggiore. Na restauração de 2007 a 2014, foram recuperados afrescos de Murilo La Greca e esculturas em mármore atribuídas a Valentino Panciera Bezarel. Bahia. Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia, Salvador. Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia é uma das paróquias mais antigas da Arquidiocese de São Salvador. Construída em estilo barroco, com pedra de Liós portuguesa, foi a terceira igreja erguida no local desde 1549, iniciada em 1739 e concluída em 1849, abriga obras notáveis, como o teto ilusionista de José Joaquim da Rocha. Catedral Basílica Primacial de Salvador, Salvador. A Catedral Basílica Primacial de Salvador, principal igreja católica do estado, remonta ao século XVII, combinando elementos barrocos e neoclássicos. Abriga obras de arte sacra e vitrais que destacam sua relevância histórica. Como catedral da primeira arquidiocese do Brasil, passou por reformas que preservaram seu interior imponente. Catedral de São Sebastião, Ilhéus. A Catedral de São Sebastião, construída no século XIX, combina elementos ecléticos e neoclássicos. Sua fachada esculpida e os vitrais refletem a evolução da arte sacra regional. Utilizada para missas, é uma referência histórica e religiosa para a comunidade. Suas recentes restaurações preservam seu valor cultural. Ceará. Basílica Santuário de São Francisco das Chagas, Canindé, iniciada em 1775 e concluída em 1796, a igreja dedicada a São Francisco das Chagas passou por várias reformas para acompanhar o crescimento dos fiéis. Hoje, administrada pelos frades capuchinhos, é um dos principais destinos de peregrinação do sertão cearense. A basílica preserva obras de arte sacra e elementos arquitetônicos que testemunham sua relevância histórica e religiosa para os canindeenses. Catedral Metropolitana de Fortaleza, Fortaleza. A Catedral Metropolitana de Fortaleza é a sede da Arquidiocese de Fortaleza. Sua construção, iniciada em 1938, levou 40 anos para ser concluída, sendo finalizada em 1978. Com capacidade para cerca de 5.000 pessoas, suas torres atingem 75 metros de altura. Projetada pelo arquiteto francês Georges Monnier, combina um estilo eclético com predominância neogótica. Igreja do Pequeno Grande, Fortaleza. A Igreja do Pequeno Grande, construída entre 1898 e 1903 pelas irmãs francesas Filhas de Caridade de São Vicente de Paulo, destaca-se por sua estrutura metálica trazida da Bélgica e pelas marcantes linhas neogóticas. Integrada ao complexo do Colégio da Imaculada Conceição, um dos primeiros centros educacionais da cidade, seu nome deriva de uma imagem milagrosa da Boêmia. Goiás. Paróquia Salesiana Nosso Senhor do Bonfim.
Silvânia. A paróquia salesiana Nosso Senhor do Bonfim tem origem na Igreja do Nosso Senhor do Bonfim, construída em 1782 sobre um veio de ouro. Foi tombada como patrimônio histórico e artístico e passou por restauração para preservar sua estrutura original. Catedral Metropolitana de Goiânia, Goiânia. A Catedral Metropolitana Nossa Senhora Auxiliadora, sede da Arquidiocese de Goiânia desde 1956, teve início como capela em 1937 e foi ampliada para acompanhar o crescimento da nova capital. Construída em estilo moderno eclético, com influências neorromânticas, sua torre destaca-se como um símbolo da cidade. Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, Trindade. O Santuário Basílica do Divino Pai Eterno é um dos principais destinos de peregrinação de Goiás. Com arquitetura que mescla traços modernos e tradicionais, abriga a imagem venerada do Divino Pai Eterno, atraindo milhares de fiéis anualmente. Seu ambiente solene e a intensa devoção dos peregrinos reforçam sua importância espiritual e cultural para os goianos. Paróquia Nossa Senhora Aparecida e Santa Edviges, Goiânia. A paróquia Nossa Senhora Aparecida e Santa Edviges, vinculada à Arquidiocese de Goiânia, atende a comunidade com missas diárias, atividades pastorais e ações sociais. Além de eventos culturais e educativos, fortalece a formação da fé católica. Seu ambiente acolhedor e organizado reflete o compromisso com os valores cristãos e o apoio às necessidades locais. Mato Grosso. Igreja Nossa Senhora do Bom Despacho, Cuiabá. A Igreja de Nossa Senhora do Bom Despacho é um exemplar da arquitetura neogótica. Sua pedra fundamental foi lançada em 1918 sob a presidência do arcebispo Dom Francisco de Aquino Correia. Tombada em 1977, passou por reformas e foi reaberta em 2004, preservando sua importância histórica e cultural na cidade. Catedral Basílica do Senhor Bom Jesus, Cuiabá. A Catedral Metropolitana Basílica do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, sede da Arquidiocese de Cuiabá, teve sua construção original iniciada em 1723 e concluída em 1973. Ao longo das reformas, preservou elementos do século XVIII, como a imagem do Senhor Bom Jesus. Tombada como patrimônio histórico, combina traços barrocos e neoclássicos, sendo um importante símbolo religioso e turístico da cidade. Espírito Santo. Convento da Penha, Vila Velha. O Convento da Penha, fundado por Frei Pedro Palácios por volta de 1558, é um santuário mariano situado no alto de um penhasco, com vistas panorâmicas de Vitória e Vila Velha. Inicialmente uma pequena capela, passou por diversas reformas que preservaram sua arquitetura colonial. Tombado pelo IPAN, é um importante destino de peregrinação e atrai milhares de visitantes anualmente. Catedral Metropolitana de Nossa Senhora da Vitória, Vitória. A Catedral Metropolitana de Nossa Senhora da Vitória, sede da Arquidiocese de Vitória, foi iniciada em 1920 e concluída em 1970, substituindo a antiga Igreja Matriz Colonial de 1551. Projetada em estilo neogótico e eclético, destaca-se pelos belos vitrais e sua imponência no centro histórico. Tombada em 1984, é um importante símbolo da fé capixaba e ponto de visitação. Basílica de Santo Antônio, Vitória. A Basílica de Santo Antônio, iniciada em 1956 e concluída em 1976, inspira-se na arquitetura renascentista da Igreja Nossa Senhora da Consolação em Todi, Itália. Seu projeto destaca-se pela base em cruz grega, cúpula central imponente e 4 semicúpulas. O interior abriga afrescos de Alberto Bogani, vitrais de Carlos Crepas e esculturas marcantes, consolidando-se como um importante ponto de peregrinação e referência histórica na cidade. Minas Gerais. Basílica Menor de Nossa Senhora do Pilar, Ouro Preto. A Basílica Menor de Nossa Senhora do Pilar é um ícone do barroco mineiro, com fachada ornamentada e interiores ricamente dourados. Iniciada no século XVIII, reflete a influência jesuítica e a devoção
construção dos colonizadores. Reconhecida como patrimônio cultural, destaca-se pela harmonia arquitetônica e seu valioso acervo artístico religioso. Basílica Nossa Senhora de Lourdes, Belo Horizonte. A Basílica de Nossa Senhora de Lourdes, concluída em 1923, é uma construção neogótica projetada por Manuel Tunes e executada por Antônio Gonçalves Gravatá. Com 3 naves, vitrais e imagens distribuídas entre a gruta e o altar, foi elevada à categoria de basílica em 1958 pelo Papa Pio XII. Além de referência histórica, é um importante local de missa na cidade. Rio de Janeiro. Capela Nossa Senhora de Fátima, Arautos do Evangelho, Nova Friburgo. A Capela Nossa Senhora de Fátima, administrada pelos Arautos do Evangelho, é um centro de oração e convivência católica. Além das missas, realiza eventos que fortalecem a fé e aproximam os fiéis da tradição evangelizadora da associação. Catedral de Petrópolis, Petrópolis. A Catedral de São Pedro de Alcântara, inspirada nas catedrais francesas, é uma grandiosa obra neogótica. Foi encomendada por Dom Pedro II e, após 37 anos de construção, foi inaugurada em 1925. Destaca-se pelo mausoléu imperial, que abriga os restos da família real brasileira, e pela torre de 70 metros com um carrilhão alemão. Seus vitrais e arcos góticos reforçam sua imponência. Mosteiro de São Bento, Rio de Janeiro. O Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, fundado em 1590, começou a ser construído em 1633 e foi inaugurado solenemente no início da década de 1640, sendo um dos maiores exemplos da arquitetura colonial brasileira. Sua fachada maneirista contrasta com o interior barroco ricamente decorado. Além de centro de oração e cultura, abriga o Colégio de São Bento, uma referência histórica e educacional. Igreja Nossa Senhora da Candelária, Rio de Janeiro. A Igreja de Nossa Senhora da Candelária é um dos mais importantes monumentos religiosos da cidade. Iniciada em 1609, surgiu de uma promessa de um casal sobrevivente de naufrágio, que ergueu uma capela depois ampliada. Sua fachada combina traços barrocos e neoclássicos, e sua cúpula, que já foi a estrutura mais alta da cidade, evidencia sua grandiosidade arquitetônica. São Paulo. Nossa Senhora do Brasil, São Paulo. Construída entre 1942 e 1958, a igreja foi projetada por Bruno Simões Magro e decorada pelo modernista Antônio Paim Vieira. Seu design neobarroco, inspirado em modelos de Minas Gerais e Portugal, destaca-se pelos painéis cerâmicos, vitrais e um imponente altar de madeira, tornando-se um importante marco religioso e arquitetônico da cidade. Igreja de Santa Teresinha, Taubaté. A Igreja de Santa Teresinha, primeiro santuário dedicado a Santa Fora da França, foi iniciada em 1923 e inaugurada em 1929. Inspirada na Igreja de Saint-Pierre de Lisieux, foi construída em estilo neogótico, destacando-se pelo piso de madeira e o altar em mármore de Carrara. Ricamente decorada com pinturas e vitrais, é um importante marco histórico e religioso, atraindo fiéis e impulsionando o turismo cultural na cidade. Basílica de Santo Antônio do Embaré, Santos. A Basílica de Santo Antônio do Embaré, situada no histórico bairro do Embaré, é um importante marco religioso e cultural da cidade. Seu projeto é caracterizado por um estilo arquitetônico neogótico. Além de sediar missas, atrai fiéis e visitantes por sua arquitetura e relevância histórica, preservando seu legado na memória dos santistas. Catedral da Sé, São Paulo. A Catedral da Sé, sede da Arquidiocese, é um dos principais marcos históricos da cidade. Iniciada em 1913 e concluída ao longo do século XX, sua arquitetura gótico-neogótica combina tradição e modernidade. Além de sediar missas solenes, atrai fiéis e turistas por sua imponência, riqueza artística e relevância cultural no centro paulistano. Basílica de Nossa Senhora Aparecida, Aparecida. A Basílica de Nossa Senhora Aparecida, a maior igreja católica do Brasil, é um dos principais centros de peregrinação do país. Construída ao longo de décadas, abriga a imagem da padroeira do Brasil e recebe milhões de fiéis anualmente.
Seu projeto combina modernidade e funcionalidade, refletindo a evolução da devoção popular e sua importância histórica e cultural para a fé católica brasileira. Paróquia Nossa Senhora da Consolação, São Paulo. A Paróquia Nossa Senhora da Consolação é um importante centro de fé e convivência católica, oferecendo missas e atividades pastorais. Marcada pela devoção à Consolação, destaca-se pela atuação social e preservação das tradições religiosas. Seu ambiente acolhedor fortalece a fé, promove o engajamento comunitário e enriquece a vida espiritual dos fiéis. Basílica Nossa Senhora da Conceição, São Paulo. A Basílica de Nossa Senhora da Conceição, mais conhecida como Igreja de Santa Ifigênia, está localizada no centro histórico de São Paulo, construída entre 1904 e 1913 em estilo neo-românico com detalhes neogóticos, substituiu uma antiga capela colonial. Foi elevada à Basílica em 1958 e serviu como catedral provisória entre 1930 e 1954. Destaca-se por sua rica decoração interna com pinturas, vitrais e um órgão monumental. Mosteiro de São Bento, São Paulo. O Mosteiro de São Bento é um centro de devoção e educação beneditina. Sua arquitetura combina traços coloniais e neoclássicos, destacando-se pelas missas em latim com cânticos gregorianos e pelo tradicional Colégio de São Bento, que formou gerações. Com um ambiente sereno e imponente, é uma referência cultural e espiritual, atraindo fiéis e visitantes. Basílica de Nossa Senhora do Rosário, Caieiras. A Basílica Nossa Senhora do Rosário, construída entre 2006 e 2008 em estilo neogótico, inspira-se nas catedrais medievais de Paris. Com 60 metros de altura, destaca-se pelos vitrais e decorações em azul, vermelho e dourado. Integrada ao complexo dos Arautos do Evangelho na Serra da Cantareira, foi elevada à Basílica Menor pelo Papa Bento XVI em 2012. Catedral Basílica Santana, Botucatu. A Catedral Basílica Santana de Botucatu é uma imponente estrutura em estilo gótico, projetada por Sachete, inspirada na Catedral da Sé de São Paulo. Sua construção iniciou-se em 1927 e foi inaugurada em 1943. Destaca-se pela cripta, onde estão sepultados bispos e arcebispos, além dos vitrais. A catedral passou por reformas significativas na década de 1960, sob a liderança de Dom Henrique Golan Trindade, Rio Grande do Sul. Catedral São João Batista, Santa Cruz do Sul. A Catedral São João Batista, a maior igreja em estilo neogótico tardio da América Latina, teve sua construção iniciada em 1928 e concluída em 1977. Com torres de 82 metros, foi projetada por Simão Gramlich e destaca-se pelas pinturas no teto e vitrais elaborados por imigrantes alemães. Desde 1959, é sede da Diocese de Santa Cruz do Sul. Catedral de Pedra, Canela. A Catedral de Pedra, um dos marcos mais emblemáticos da Serra Gaúcha, foi construída em estilo neogótico, destacando-se pela imponente fachada em pedra, torres esguias e vitrais coloridos, inspirados nas grandes catedrais europeias. Inaugurada no início do século XX, atrai fiéis e turistas, encantando pela arquitetura singular e pela riqueza histórica presente em cada detalhe. Catedral Angelopolitana Santo Ângelo. A Catedral Angelopolitana ou Catedral Anjo da Guarda foi construída entre 1929 e 1971. Dedicada ao Santo Anjo da Guarda e aos padroeiros dos 7 povos das missões, combina influências barrocas, renascentistas e missioneiras. Sua fachada imponente em pedra, com esculturas de Valentin von Adamovich, remete às reduções jesuíticas, consolidando-se como um símbolo de fé e turismo na cidade. Catedral Metropolitana de Porto Alegre, Porto Alegre. A Catedral Metropolitana de Porto Alegre é um marco histórico e arquitetônico da cidade. Construída em estilo renascentista, destaca-se pela imponente fachada com colunas e detalhes ornamentais que refletem a evolução da arte sacra no Brasil. Inaugurada no século XIX, é sede da Arquidiocese de Porto Alegre e abriga vitrais, esculturas e obras de arte religiosa, sendo um importante destino de
peregrinação e turismo. Santa Catarina, Paróquia Santíssimo Sacramento, Itajaí. A Paróquia Santíssimo Sacramento é uma instituição histórica fundada em 1833. A igreja foi inaugurada em 1955 e é um dos principais monumentos artísticos da cidade. Projetada por Simão Gramlich, apresenta estilo neogótico e românico com pinturas de Emílio Cessa e Aldo Locatelli. Tombada como patrimônio cultural, a paróquia desempenhou um papel central no desenvolvimento da região. Igreja Matriz São Pedro Apóstolo Gaspar. A Igreja Matriz São Pedro Apóstolo é um marco arquitetônico no centro da cidade. Inaugurada em 1956, foi projetada por Simão Gramlich em estilo gótico e romano. A escadaria de 115 degraus leva ao templo ornamentado com vitrais coloridos. Reconhecida como patrimônio cultural e material, a igreja integra um complexo religioso histórico que inclui grutas e o caminho da Via Sacra. E essas foram as 40 catedrais e igrejas católicas mais bonitas do Brasil. Contou quantas você já visitou? Coloque nos comentários pra gente ver. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Se quiser apoiar nosso apostolado, torne-se membro. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar este trabalho. Obrigado por assistir e até a próxima.